Nós estamos falando aqui de escrever, né? A Lívia mencionou, eu quero explorar um pouquinho essa questão da produção de texto hoje em dia, que está tão difícil, porque nós temos as ferramentas tecnológicas que auxiliam a beça, mas que, por outro lado, elas podem amortecer, não sei se amortecer, mas adormecer certas capacidades que temos. Certo. Mas eu quero que os nossos telespectadores usem as ferramentas, usem a tecnologia para mandar mensagens para o Eduardo, para a Lívia. E o WhatsApp é uma ótima ferramenta, né? Nós estamos no estúdio hoje com a querida Mariana, nossa assessora aqui, a produtora aqui, que vai anotar o seu WhatsApp. Já pedi, viu, Mariana, com a letra garrafal para eu conseguir ler. Então você vai mandar o WhatsApp para 31 98402 9756. Vou repetir, 98402-9756. Você manda sua mensagem para o Eduardo, para a Lívia, né, comentando sobre o vestibular. Você fez... desculpa, eu sou da época do vestibular. Sobre o Enem. Comentando sobre o Enem. Você fez a redação? Você sentiu incômodo? Porque o que gerou esse programa aqui foi, sobretudo, o tema que chama, né? O tema. Isso. Tema da última redação sobre intolerância religiosa. Você fez Enem? Manda aí o que você achou, como você construiu o seu texto, né? A Lívia e Eduardo vão explicar como é que é a construção. Mas como você construiu, o que você sentiu de dificuldade? Então você manda o WhatsApp para 98402-9756, manda. Por favor, põe o seu nome no texto, porque às vezes só vem o número, a gente não sabe quem é. Né? Então, o seu nome e, por favor, a cidade, né, de onde você está mandando. Né? Temos pessoas de todo o mundo mandando mensagens para a gente. Né? Gente do outro lado do planeta está mandando mensagem, então, por favor, manda que a gente vai ler aqui. Bom, eu quero voltar então à questão da redação no Enem. Olívia, quando você ensina redação para os seus alunos, você dá alguns, eu vou chamar de macetes, mas são algumas estratégias. Né? Um aluno que vai fazer o Enem, por exemplo, qual que é a principal, dentre as técnicas, qual que é a principal preocupação que ele tem que ter? Bom, eu acho que a principal preocupação é ele saber gerir os conhecimentos dele, porque não adianta o aluno saber a teoria de que é um texto dissertativo argumentativo, né? Que é o que se pede hoje no Enem, se ele não tiver conteúdo para colocar nesse texto. Então eu falo para o meu aluno, adianta sei bem redação se você não sabe história, se você não sabe geografia, ciências, todas as outras Mas como é que coloca isso no meio do texto? Aí, Eduardo, por favor. Sim. É um bate-papo aqui. Eu vejo como importante a ideia da preparação, como a gente tem enfatizado a questão da leitura, aquela leitura prévia. Então, quem vem se informando a respeito desses temas, né, a respeito da intolerância religiosa no Brasil, muito especificamente, e também na questão global, né, atentados terroristas na França e tudo mais, eu vejo que caminha bem para ter os argumentos para poder fundamentar, né, Lívia? Mas no caso da redação do Enem, por exemplo, tem que fazer citação com aspas, segundo, sei lá, segundo Foucault, segundo Lula. Não sei se tem alguma coisa para citar segundo Lula, mas como é que é? Ou você pode mencionar um conteúdo, pelo que aconteceu na França, inclusive está completando um ano, né? O problema no Bataclan, né? Isso. A gente basta mencionar, mostrando conhecimento geral, é por aí? Na verdade, o texto dissertativo argumentativo, você tem vários tipos de argumentos, né? Então, para fortalecer esse argumento, você pode dar exemplo histórico, você pode dar citação, você pode dar exemplos recentes, né? Você pode usar grandes historiadores ou filósofos, depende. Na verdade, cada parágrafo do seu texto, você vai desenvolver um argumento. Em cada parágrafo, você pode usar tipos de exemplos diferentes, né? Tipos de realmente meios de fazer o seu argumento forte. Então, não tem, é só exemplo, é só citação. Na verdade, o aluno que sabe usar mais e adequadamente, ele se sai melhor. Né? Eu, particularmente, não gosto muito da citação direta, aquela que usa as aspas e tudo mais ali. Eu prefiro não indicar para o meu aluno. Eu gosto de fazê-lo ter, vamos dizer assim, né, uma experiência própria com o assunto. Opinar, sugerir, né, trazer ali o argumento dele. Mas isso não dá credibilidade, Eduardo, quando você cita? Eu vejo que ajuda, mas o quê? Eu penso que a frase dele, o texto dele, autoral. Escrito, né, autoral, ela é mais... traz mais força para o texto dele, uma vez que está sendo avaliado ali o posicionamento desse aluno, inclusive, desse assim, candidato. Na geração, na internet que nós temos, eu não sei se vocês já viram isso, porque no Facebook, aparecem assim, certas coisas que são citações, mas são fake, são falsas citações. Isso. Outro dia eu vi uma que era mais ou menos assim, tinha uma pintura, foto, acho que era de quem? Não sei se era de Machado de Assis, alguma coisa assim, o texto embaixo.
penso, logo existo, e embaixo está lá, Voltaire. Quer dizer, tem a imagem de um cara, o texto de outro. Inclusive, pastor, isso que o senhor está falando foi até tema de uma das questões da parte de linguagens, em que é analisado ali a questão de uma expressãozinha ali, uma palavra que nomeia esse evento de atribuir, né, características, informações falsas a determinado personagem. Então, falamos, né, com os nossos alunos, tem muitas frases que circulam na internet que são atribuídas, por exemplo, a Clarice Lispector. E aí chique falar de Clarice Lispector. Então, eu quero dar força, quero dar valor ao meu argumento, à minha frase, ao meu pensamento, eu coloco lá Guimarães Rosa, Clarice Lispector e outros pensadores. Então, na verdade, um problema. Cuidado. Porque para dar credibilidade, às vezes você se escora no outro, só que você está escorando num barranco que está caindo. Um argumento falso. Um argumento falso. Pode falar, filho. Não, e aí é pior, né? Pior. É melhor você falar pouco, mas o que você tem certeza, do que você inventar coisa. Eu quero fazer uma pergunta para a Lívia, sobre o critério, assim. Você falou texto dissertativo, argumentativo. Eu acho que um pastor, por exemplo, vai pregar, ele tem que ter capacidade de fazer isso, né? Sim, com certeza. Porque, por exemplo, quando ele está pregando, ele está dissertando sobre um texto e tem que argumentar mais ou menos por aí. É isso mesmo. Na verdade, a redação do Enem, ela tem tomado essa forma, né? A gente fala que é um tipo que virou redação do Enem. Porque eles não pedem uma poesia, né? Não pedem mais crônica. Outros vestibulares que ainda existem pedem, às vezes, conto, uma crônica para você desenvolver. Mas a redação do Enem está virando um texto. Então, é um gênero, está virando um gênero. O dissertativo argumentativo. Só que, pensando, é um gênero muito interessante, porque você mostra que você sabe discorrer sobre um tema e você sabe embasar. Então, você mostra um raciocínio lógico embasado. E para um pastor e para um cristão, porque argumentar, a gente está argumentando o tempo inteiro. Né? E quando você é claro, você está dissertando sobre o assunto, o cristão que disserta sobre o assunto, ele tem que argumentar. Não é só porque Deus diz, assim, sem uma base, sem falar onde que está na Bíblia e tal, tudo você tem que estar embasado. Aquele texto lá, saber da razão da esperança que há em vós, é um pouco disso, né? Verdade. Você saber argumentar, né? E esse tema desse ano, ele foi muito característico, inclusive, das nossas igrejas, né? Porque a mensagem que deve partir dos nossos púlpitos é uma mensagem de tolerância, de, vamos dizer, paciência, ali, acompanhamento, discipulado mesmo com aqueles que estão aprendendo ainda na fé, né, no caminho da doutrina. E nunca de exclusão para com aqueles que pensam diferente do que a gente pensa. Eu estou lembrando de Paulo, em Romanos, se não me engano, 14, que é um texto clássico lá, acolhei o que é débil na fé, não para discutir opiniões. Esse texto é lindo da Carta aos Romanos, né? Acolhei o que é débil na fé, não para discutir opinião. Né? Um crê que de tudo pode comer. A tolerância religiosa, eu acho que o texto... Aí é um achismo, eu quero que vocês são da área me esclareçam. Eu acho que o texto não está falando dessa tolerância interna, que é tolerar o que é fraco na fé, que tem crente que não pode comer nada, tem crente também que pode comer tudo, né? Que é tolerância interna. Mas parece que o texto está falando de tolerância externa, ou estou enganado? Ou a pessoa teria liberdade de escolher? Você quer falar? Pode falar primeiro, então, mais fresco na mente. Ali o que a gente percebe é que há essa questão da tolerância externa, literalmente falando. Porque as práticas, né, do culto, da celebração, o que se permitia usar, né, o véu, o que se permitia comer, tudo isso era ainda motivo de escândalo para alguns dos cristãos que estavam ali. No primeiro século, isso. Então, ainda hoje temos, né, essas diferenças de pensamento em relação à prática. Não devemos hoje ficar brigando, né? Eu penso muito assim, sou muito a favor de uma teologia de nos unirmos pelas nossas afinidades e não nos distanciarmos por diferenças. Chega batismo, por exemplo, batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Imersão, aí as igrejas, imersão, submissão, aspersão. Isso, tudo. Então, mas eu estou só chamando de pauta. O tema do Enem me parece que estava empurrando o olhar para fora da sua religião, não é isso? Isso, ele trata, né, Lívia, assim, de uma maneira que os outros cultos, né, tendo em vista as agressões que têm acontecido, como a gente já disse, fora, inclusive dentro do país,
imagens sendo, vamos dizer, né, historicamente aí já chutadas, templos sendo depredados, a própria hostilidade nas ruas. Então a gente vê que é uma demanda muito efetiva de que esse pensamento de tolerância, de respeito, seja encaminhado para hoje nas questões externas, aqui bem diretas. Isso mesmo. Eu acho que um cristão esclarecido, voltando para a ideia da dissertação e da argumentação, quando você sabe no que você crê, você tem o conhecimento e tal, e você sabe que você está embasado em algumas coisas. E eu chegar e ser totalmente intolerante com alguém que acredita em outra, é eu falar, não, ele não pensa, ele não tem raciocínio, e se eu for intolerante, eu estou desrespeitando a pessoa. Mas então você está né? dizendo, e aí que é a boa, porque tem gente assim que fala... Tudo tem que ser toda circunstância tem que ser uma oportunidade para pregar o evangelho. Quem usou a redação para evangelizar o avaliador? Provavelmente, porque não era. Isso é uma coisa também da redação. Você tem o tema, mas você pode fugir do tema, você pode tangenciar o tema, né? Então, se a pessoa usou para falar de Jesus e tal, amém, né? Às vezes muitas pessoas se converteram. Vai alcançar alguém. Mas a pessoa tangenciou o tema. O tema não era a minha religião, né? Não era isso. Era a intolerância. Então, não era espaço. Infelizmente, a gente ainda não tem essa oportunidade de evangelizar. É claro que a pessoa é livre, vai que... Assim, são quantos corretores por redação? Como é que é? Vocês sabem o processo? O processo de correção ele acontece em regiões diferentes do país, né? Vamos dizer que uma redação de Belo Horizonte ela vai ser corrigida por corretores pelo país afora, talvez independente de ser Belo Horizonte mesmo. Tem um banco de corretores, tem um banco. E até onde eu me informo, mas tem havido aí, né, a questão da correção de dois avaliadores. E quando há muita discrepância na nota atribuída por esses dois avaliadores, aí essa redação vai ser corrigida por um terceiro avaliador. Isso. Sim. Isso. Para poder estabelecer ali uma média. Existe número de avaliações por avaliador? Porque eu fico pensando, o número de provas é muito, né? É muito. Eu até procurei, eu não consegui achar essa informação. Mas eu sei que um avaliador recebe uma quantidade boa de redações. Muita gente da nossa área tem interesse de participar, porque é algo bom. Só que a redação, você tem que tomar muito cuidado na correção, né? Quando você, dependendo do horário que você corrige, a primeira redação que você corrige, você está lembrando de tudo que você tem que cobrar. A última, você já está... cansado. Verdade. Aceitando tudo, né? Eu estava até brincando com algumas pessoas que eu conheço que fizeram, né? Eu falei, torce pro o seu corretor tá cansado, que ele não vai ver muita coisa. Porque o grau de subjetividade é muito grande, gente? É muito grande. Então, o que acontece? E essa questão do cansaço, ela foi até problemática nas edições anteriores aí do Enem, quando algumas redações passaram lá com receita. Eu costumo brincar com os alunos na sala, né? Ó, gente, receita de bolo não adianta colocar aí não, que eu vou ler. Então, receita de miojo, hino de time lá, coisa de futebol. Mas teve, não teve? Teve em edições passadas. Ultimamente, a gente não tem sabido notícias agora eu acho sobre. que o investimento está maior. Né? Então, como o Enem também tomou uma proporção muito maior, porque antes era uma avaliação só de ensino médio, agora, como ele realmente é um caminho para você entrar em muitas faculdades, eu creio que eles estão tendo um cuidado maior, eles fazem cartilhas bonitinhas, né? Então, eu acho que eles estão indo melhor, mas assim, por ter essa possibilidade de ter um terceiro corretor, mostra que a possibilidade é subjetiva, né? Ainda além do terceiro corretor, se o terceiro corretor der uma nota que é muito diferente das dos dois, vai para uma banca. Então tem chance ainda de uma terceira correção. O corretor, ou ele é ateu, ou ele tem o seu credo, a sua religião. Sim. A minha abordagem, porque eu fico me perguntando sobre a questão de tolerância religiosa. Normalmente, no nosso país, recentemente no nosso país, quando você pega, por exemplo, a questão de direitos humanos, a esquerda está dominando a relação de direitos humanos. Inclusive, creio que o João Leite não foi eleito porque anos atrás ele foi da Comissão de Direitos Humanos e tudo mais. Esse negócio grudou nele, mesmo depois ele provando por A mais B que ele não soltou bandido nem nada. Esse negócio pegou nele. Verdade. E é impressionante. Porque você fala de direitos humanos, é exatamente isso. É uma pauta da esquerda, Sim. embora direitos humanos tenham que ser para todos. Né? Verdade. E aí eu fico pensando, aí você pega um corretor lá que é favorável às religiões de matriz africana. E você é cristão evangélico. Quando propõe lá tolerância religiosa, a minha leitura do lado de fora, né, é pensar o seguinte, é tolerância com as religiões de matriz africana, é tolerância com o islamismo, Sim. Não é tolerância com o catolicismo e o cristianismo. Eu estou errado? A ideia que a gente vê, né, de
debate que existe hoje, o senhor está certo. Ele puxa muito, né, as questões das matrizes africanas, puxa muito a questão do próprio islamismo, né, que tem crescido no Brasil também. Mas a gente, do lado de cá, eu vejo aquela necessidade de que nós mesmos também comecemos a trabalhar uma ideia de aproximação das nossas doutrinas, né, dos nossos debates, nossos fundamentos, para que isso possa servir de exemplo também. Então não tem como eu defender intolerância se eu mesmo, a partir do meu púlpito, eu sou intolerante. Perfeito, perfeito. Você acha, Lívia, que pode ter sido uma pegadinha? Eu acho que sim, porque o cristão, às vezes, assim, o cristão talvez intolerante, ele vai aproveitar isso para falar das questões que ele vê que ele tem sofrido e tal. Então acho que depende do redator, se o redator for intolerante, se o cristão também não foi sábio, o corretor, se ele for intolerante, ele vir que o aluno, a pessoa que fez o Enem, começou a citar a tolerância com o cristão, tem chance sim da pessoa cortar. Vou pegar a pergunta da Stephanie e trazer mesmo a questão, por exemplo, feminismo. É tão grande o tema, né? Como é que a gente consegue concentrar isso em poucas linhas e como é que a gente escapa da armadilha, que para mim é uma armadilha, né? De você não desenvolver um texto preconceituoso. Verdade. Como é que é o nome? Fala que você não pode ser? Né? Um texto neutro. Como é que você pode ser neutro, por exemplo, em relação à ideologia de gênero? Certo. Hoje virou muito moda, né, debater esse tema e acaba sendo bastante problemático você tomar, vamos dizer, posturas, né, opiniões muito, vamos dizer assim, né, muito radicais. Então é legal manter ali, né, um bom senso, manter um discurso, não vamos dizer em cima do muro, mas um pouco mais comedido em relação às suas opiniões. Então, a contenção no texto, o texto pode ser um texto, vamos dizer assim, contundente, mas também um texto inteligente, deve ser inteligente, porque a gente pensar, né, a própria ideia de Jesus ensinando o tempo todo, ele estava ensinando com muita mansidão, com muita calma, e a gente praticamente não vê, né, Jesus se indignando a partir do momento do seu ensinamento, é sempre ali com muito zelo pelo seu aprendiz, pelo seu interlocutor também. Olívia, sua dissertação de mestrado, ela toca na Bíblia, não é isso? Isso. Você fala de... Como é que é? Eu trabalho com narrativa bíblica. E aí eu vou analisando um pouco das traduções para o português e os efeitos de algumas traduções, algumas opções de tradução para o entendimento do leitor. Eu confesso, quando você comentou, né, e eu vi você apresentando, acho que foi em Juiz de Fora, um trabalho sobre o tema, eu falei, essa menina é doida, porque entrar na UFMG, né, que é um ambiente secularizado, predominantemente secularizado, falar de Bíblia é a mesma coisa de você citar a Bíblia, né, no Enem. Como é que a gente faz para citar as Escrituras, mencionar as Escrituras de forma acadêmica? Tem jeito? Sem se queimar? Jeito tem, porque quando você está fazendo lá o texto dissertativo argumentativo, você tem que usar vários argumentos. Então, um aluno poderia... Porque uma coisa que eu queria falar, a prova do Enem ela vai caminhando numa linha, né? Então, esse ano caiu ideologia de gênero, caiu as questões do espaço da mulher. Então, assim, você trabalhar as questões do espaço da mulher, ok. Ser favorável à ideologia de gênero já complica para o cristão. Mas aí tem a sabedoria também, porque a prova vai te caminhando para um rumo e quando você chega na redação, você tem a opção de seguir... Peraí, quando você fala a prova vai encaminhando, as questões... As questões fechadas, que caíram. Você vai sacando, já está. Já espera a redação. Mas quando você é esperto, você vê que pelo tema você consegue fugir de entrar nisso, sem fugir do tema. Porque, por exemplo, ano passado falou da permanência da violência contra a mulher. Então, você poderia trabalhar, e sem entrar muito na questão da ideologia de gênero, tanto, assim como esse ano, caminhos para combater a intolerância religiosa. Então, você poderia, ao invés de focar em questões mais polêmicas mesmo, que todos devem aceitar, todos os caminhos levam a Deus. Você poderia citar, por exemplo, o que Jesus fala de amor ao próximo, ou citar os exemplos de Jesus de aceitação, né? Como que ele aceitava diante da comunidade, coisas como um argumento. Como um argumento. Como você poderia citar Buda, Mahatma Gandhi. Agora a questão, de maneira isenta. O seu corretor ser inteligente e aceitar. Suficiente. Enxergar, tirar o preconceito, né? E neutro, né? É importante nessa questão nós mostrarmos um pouco mais de
amor na nossa argumentação, né, nós como candidatos, mas o corretor também, o avaliador, ele precisa mostrar essa neutralidade também. Exatamente. Porque senão fica uma correção desbalanceada e aí o candidato cristão ou o candidato, vamos dizer assim, até pelo outro lado, um candidato de uma outra confissão religiosa, ele pode ter ali sua avaliação prejudicada. O que não pode acontecer é alguém que cita, sei lá, um ensinamento lá do budismo ser aceito e alguém que cita Jesus não ser aceito. Mas sabe que isso já aconteceu comigo na faculdade, na universidade, posso dizer, universidade pública. Eu professor, eu sempre uso filmes para ilustrar e eu lembro que eu passei um filme budista, passei um filme hindu, para mostrar cosmovisões, e passei um filme cristão, aquele do Gigantes lá, o Desafiando Gigantes. Passei o budista, tranquilo. Passei o hindu, tranquilo. Quando eu passei Desafiando Gigantes, 2 alunos foram na direção da universidade dizer que eu estava fazendo proselitismo. Falei, caramba, eu falo, eu mostro princípios budistas, mostro princípios hindus. Quando eu mostro princípios cristãos, a pessoa se revolta. Parece que a intolerância religiosa também, ela tem uma mão contrária, não é isso? Aí fica configurado deliberadamente a questão do preconceito contra uma visão que, no caso, era a visão do senhor ali, né? Mas é recorrente isso. Algumas escolas, né, no nosso caso que trabalhamos mais escolas ligadas às igrejas, né, esse fundamento cristão, a gente não vê tanto essa problemática. Nós mesmos, quando recebemos, né, alunos católicos, espíritos e tudo mais, é a orientação nossa de tratarmos também com a ideia do equilíbrio. Mas é uma verdade, os alunos, né, dependendo das escolas aí na rede pública, é muito assim, sofrem o preconceito. Mas há também muitas escolas com direções maduras que têm permitido os alunos realizarem ali, né, o seu momento de célula, vamos dizer assim. Então, coisa boa. Clubinho, célula. Coisa boa. Né? Ora, você comentou, Eduardo, uma expressão, não sei se foi no Enem desse ano, que é uma expressão de difícil interpretação, de cuidado. Você lembra qual foi a palavra? A Lívia até já mencionou, né, a questão de como a prova vem trabalhando ali naquela preparação do aluno até para o tema da redação. Então, um aluno que tem ali talvez alguma dificuldade no tema, se ele realiza a prova antes da redação, ele vai encontrar ali algumas pequenas pistas do tema. Parece que na prova desse ano tem uma questão das linguagens que traz a referência à palavra mandinga. Mandinga. Nós, né, preconceituosamente, sempre atribuímos essa palavra um sentido pejorativo, um sentido ruim. No entanto, o texto que a questão apresenta traz uma descrição mais cultural dessa palavra. O que é mandinga? Na questão até forma. A Lívia estava com a questão, você chegou a dar uma olhadinha Pelo que eu olhei, a mandinga vinha de uma língua nativa lá da costa africana e significava terra dos feiticeiros. Sim. Mas eu não me lembro certinho, mas o que tratava realmente era o preconceito. A questão tratava sobre como as pessoas hoje, se fala de mandinga, já pensam em uma coisa preconceituosa por falta de conhecimento histórico. Então, ela já estava trabalhando um pouco dessa questão do preconceito, da intolerância. Agora, eu acho interessante, sim, eu fico pensando, né, em tema de redação. Suponhamos que alguém que fizesse a questão, ela pegasse uma música de alguém que era super doidão, Tim Maia. Né, que já morreu. Tim Maia era maluco, né? Assim, super revolucionário, à frente do seu tempo. Tem uma música do Tim Maia que é muito, muito sintomática. Ela fala, o Vale Tudo. Essa música Vale Tudo, que foi assim, revolucionária para sua época, tem um trecho dela que fala assim, vale tudo, só não vale dançar homem com homem e mulher com mulher. Se aparece esse texto no Enem, eles iam processar o defunto lá, porque hoje em dia você não pode ter esse discurso. Então, é difícil também, parece que há uma seleção dos textos que são... Como é que chama esse texto motivador? São os textos motivadores. Porque qual é o cuidado que alguém vai fazer uma redação tem que ter na leitura do texto motivador? Porque esse texto motivador indica, talvez, o que se espera... Pensamento. Não é isso? Como é que é o processo? Eu acho que quem faz a redação, né, quem faz a proposta de redação, ela tem a sua linha de pensamento, né, tem as suas crenças. Então, querendo ou não, o texto motivador que é escolhido para estar lá, o que é selecionado tem muito a ver com o que a pessoa está pensando, qual que é a linha que ela quer. Tem muita questão de não afetar, de você não ir contra os direitos humanos, mas os direitos humanos seria você ir contra, seria você sugerir morte, né, violência, coisas assim mais pesadas. Por que
por que se chama preconceituoso se eu quero defender que o cristianismo tem os seus pontos positivos? Por que isso é ser preconceituoso? Por que isso é ser contra os direitos humanos? Então, isso é um preconceito da pessoa que está lendo. Exatamente. Eu posso ter minha posição. Né? Os textos desse ano, né, os textos motivadores desse ano, eles trazem, parece que artigos, né, da própria, não sei se vai ler, Constituição, que vão falar a respeito dessa liberdade de culto. E aí, um artigo, né, um trecho mais abaixo, vai falar que essa argumentação inteligente, respeitosa, ela é possível e é necessária, até para o crescimento das vertentes religiosas, vamos dizer assim. O que não pode é a questão da agressão, né, do maltrato, de uma forma de, vamos dizer assim, discriminação mais direta, vamos dizer, a física, por exemplo. Sim, sim. Então, é importante. O fã-clube do Eduardo continua se manifestando nas redes sociais. Quem está mandando aqui um abração para você, Eduardo, é a Beth e o Fabiano, viu? Obrigado. Abraço aqui para o Eduardo. Abraço para a Beth e para o Bim. Abração. Bim? Sabe quem é, então? Já. Mais mensagens chegando agora da Tatiana aqui de Minas. Olívia, qual a melhor maneira de se iniciar uma redação dissertativa argumentativa? Qual que é o macete, assim? Bom, um macete é não começar com o que a gente chama de lugar comum. Atualmente, nos dias de hoje, né? Essas coisas. Clichê. É clichê. Então, isso, se você já não começa clichê, você já está com vantagem. Parênteses. Minha diretora, por favor, como fazer? Foca em mim. Não vamos usar mais clichê na abertura do programa, não. Vamos mudar. Cada dia vai ser um texto. Vai ficar. Isso vai te dar trabalho, maneiro. Pode voltar pro grupo aqui. Vamos lá. Pois é. Então, você tem uma estrutura da redação. Então, você tem que abordar o tema. Sim. Então, você tem que mostrar para o seu leitor, que teoricamente não sabe sobre o que você vai falar, né? O que você vai... É um parágrafo, sobre o que você seria fala. um parágrafo. Exatamente. Então, você não precisa falar nos dias de hoje, atualmente. Você vai ou você cita um evento histórico, ou você cita algo recente, ou às vezes vem a citação não direta, pode ser indireta, para você introduzir o tema. E nesse primeiro parágrafo aí você vem com a sua tese, porque para ser um texto dissertativo argumentativo, para você argumentar, você tem que ter uma opinião. Isso. Então, você tem que ter uma opinião diante do tema, e é a sua tese. Mas é a questão, Eduardo. Eu posso me posicionar? Devo me posicionar? É melhor ficar mais frio, sabe? Assim, não, que deve se posicionar. Inclusive, né, a Lívia deve tocar mais no assunto também, o texto, né, deve ser encaminhado a título de informatividade para que você, ao final, tenha lá, né, uma intervenção, uma proposta de intervenção. Então, sempre lá está priorizado também, né, no encaminhamento que a própria proposta de redação faz, para que esse encaminhamento seu de propostas de solução, né, de intervenção, ela seja respeitosa em relação aos direitos humanos. Então, é constitucional. Direito, é constitucional. Quer dizer que escorregar nessa hora, sabe? Porque tem aquela pessoa que diz não diz nada, né? É verdade. Não, mas a própria proposta mostra que você pode ter uma opinião. Tem que ter opinião. Você tem que ter uma opinião. E mesmo assim, com a sua opinião, mesmo que não seja do meu corretor ou das outras pessoas, ela pode ter propostas de intervenção que respeitam o direito humano, né? Então, as pessoas também têm que, às vezes, amadurecer um pouco e ver que se eu penso diferente não quer dizer que eu sou a pior pessoa do mundo, né? Que eu mereço morrer, coisas então, assim. nessa hora, até um incentivo a quem é cristão evangélico assumir, não, eu posso ter a posição, claro, desde que eu argumente de maneira correta, coerente, né? Claro. Em outras situações, quando esse tema, né, das questões de gênero estavam mais no calor ali, né? Não refrescou tanto assim, vamos dizer. Em escolas cristãs, a gente ouvia os meninos falar, não, tem que matar. Eu falei assim, não, de maneira nenhuma. A ideia nossa de cristianismo é viver o quê? A compreensão com aquele que peca, com aquele que está numa trilha diferente. Agora, esse termo, por exemplo, tolerância, ele pode ter sido um termo que causou incômodo nas pessoas. Porque tolerância pode ser, por um lado, respeito, pode ser, por outro lado, concordância. Como é que a gente trabalha isso? Porque tem... minha área é pesquisa. Então, quando eu faço um projeto de pesquisa, tem a parte lá que é a questão do referencial teórico, tem a terminologia. Certo. Se eu vou falar de vestibular, eu falo vestibular é isso. Se eu falar de tolerância, eu estou trabalhando na perspectiva do fulano de tal, do fulano de tal. Porque a palavra tolerância, concordam que eu posso ter tolerância para o lado do respeito, que me parece que era o que o texto sugeria, ou pode ser concordância. Como é que eu faço para não cair também nessa armadilha de pensar que tolerância é concordância e dizer, não, eu não concordo.
Como é que é a pegada? Eu acho que aí é a interpretação do aluno, de quem está concorrendo aí no Enem, porque quando você lê os textos e você vê o caminhar da prova, e você sabe também quais são as propostas, que a ideia, para ser justo, né, a gente tem que acreditar que, apesar de todas as dificuldades, o Enem ele está tentando ser mais justo, dar oportunidade para todo mundo. A tolerância aí seria de respeito e não de concordância, porque se eu estou falando de concordância, aí é quase paradoxal, uma imposição, né? vira uma imposição. Sim. Então, tanto minha para com o outro, quanto do outro, né, contra mim. E não dá para concordar com tudo, né, Eduardo? Não pode. Pode se respeitar, mas... E a gente vê na própria palavra, né, tem momentos em que há lá o debate entre Pedro e Paulo a respeito de como eles viam ali, né? Isso. Então, uma discussão que vai ser inteligente, vai ser respeitosa, necessária. Perfeito. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.